Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no quarto programa da série Gestão da Escola, nossos convidados vão falar sobre o papel da avaliação institucional. Para este debate, convidamos o professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Eli Gunning, que também é colaborador da ONG Ação Educativa. A professora da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Maria Lúcia de Abrantes Fortuna. E a professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Vera Peroni. Participe você também do Salto para o Futuro. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050 CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências, participe. Em uma escola democrática, avaliar é analisar o processo educacional, considerando os anseios da comunidade escolar, suas sugestões e críticas e assim redefinir metas e diretrizes. Esse parâmetro é válido também para o sistema de educação. Veja na reportagem uma entrevista com a secretária municipal de Educação de Porto Alegre. O exercício da democracia dentro da escola, ele é fundamental se nós queremos que as nossas crianças, os nossos adolescentes possam ser sujeitos de sua história e construir uma sociedade que seja mais justa, onde eles possam estar transitando com autonomia a partir dos conhecimentos, das habilidades e de tudo aquilo que eles puderam exercitar dentro de uma escola que nós aqui em Porto Alegre chamamos de escola cidadã. Uma escola cidadã em constante processo de avaliação. Nós já em 93 iniciamos um processo de discussão com a rede municipal de ensino, de discussão com as comunidades escolares sobre a escola que nós tínhamos e a escola que nós queríamos construir. Então, as comunidades, a partir de uma série de dados e de um reolhar para a sua realidade, passaram a discutir aquelas questões que na escola não estavam bem, que deveriam melhorar e que tipo de escola que gostariam de ter. Discussões que em 1995 definiram, num congresso da Rede Municipal de Ensino, os princípios que passaram a orientar as escolas da rede. Princípios que agora também passam por um processo de avaliação institucional. Tem como objetivo a avaliação dessa escola que nós construímos a partir do último congresso e que no ensino fundamental se expressou com uma proposta profunda de reestruturação curricular, que nós chamamos de ciclos de formação. Ele está sendo olhado a partir de um processo agora desencadeado, então, de avaliação institucional, com a participação de todos esses sujeitos atores, né, no processo educativo. Avaliar e pesquisar a realidade das escolas da rede de Porto Alegre também tem sido uma atribuição do Conselho Municipal de Educação. A gente entende a questão da avaliação institucional não feita por um sujeito externo, né? A gente entende a avaliação enquanto processo, né? Ela deve ser diagnóstica, ela tem que ser com a participação da comunidade. A nossa intenção, inclusive, era de entender que outros indicadores, além dos tradicionais de evasão, reprovação, né, que outros indicadores são pertinentes a gente, que outros aspectos são pertinentes a gente olhar, ter um olhar mais aprofundado na consolidação de uma gestão democrática dentro da escola. Em Porto Alegre, além da avaliação institucional realizada pela Secretaria Municipal de Educação, as escolas também fazem, uma vez por semestre, uma avaliação interna. Pais, alunos, professores e funcionários participam desse processo. E nessas avaliações a gente consulta esse segmento, consulta o grupo e faz uma pesquisa com eles do que eles acham que está andando bem na escola, do que eles acham que está deficitária a escola, quais as sugestões que eles têm para melhorar a escola, para melhorar o andamento em geral
o funcionamento em geral aqui da nossa escola. As informações obtidas na avaliação semestral contribuem para o trabalho do Conselho Escolar. Recebendo essas demandas desta avaliação semestral que nós fazemos com segmentos, aí o Conselho Escolar faz uma análise de todas e nós procuramos começar a tentar sanar esses problemas. Né? Na medida do possível nós vamos resolvendo e vamos dando retorno ao grupo do que está sendo feito. Porque a gente está conseguindo captar realmente qual é o anseio de todos e procurando atender a todos também, né? Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Quero começar pelo Eli com a pergunta que é o tema do nosso programa de hoje. Qual é o papel da avaliação e principalmente da avaliação institucional a partir desse vídeo que a gente acabou de mostrar? Bom, de maneira geral nós não temos uma longa tradição em avaliações institucionais. Digamos assim, a nossa tradição dentro do nosso modelo de educação escolar mais conhecido, esse que faz com que todos nós reconheçamos o que seja uma escola, é da avaliação restrita mesmo ao aluno, quer dizer, como objeto de avaliação. Se nós entendemos nesse modelo que, por educação, nós temos uma atividade de ensino e quem é o sujeito dessa atividade é o professor, o objeto dessa atividade tem sido o aluno e a avaliação da atividade reproduz esse modelo. São os professores, geralmente individualmente, que avaliam os alunos individualmente. A ideia de que nós possamos construir processos educacionais diferenciados, por exemplo, de intervenção da organização escolar no ambiente em que ela está situada, e aí tomarmos exatamente essa intervenção como objeto de avaliação, é uma ideia rara, poucas vezes circula entre nós. Professora Maria Lúcia, mesma questão. Bom, primeiro eu quero cumprimentar os colegas que estão nos assistindo, especialmente meus alunos, e quero fazer uma reflexão que eu já venho fazendo durante algum tempo, já que a temática é avaliação institucional, né, para controlar ou para democratizar. E na minha concepção, as instituições, elas não existem em abstrato, elas existem habitadas por sujeitos concretos, com suas histórias de vida, e a democracia, ela é um processo, ela é um pacto entre esses sujeitos, né? Tem que ser concebida como um processo sempre inacabado, em permanente construção, e, portanto, vai fazer parte desse processo a possibilidade de poder falar sobre o percurso feito, para poder, a partir dessa localização no percurso feito, poder se fazer giros e trocar as posições e as direções e produzir novos pactos. Então, acho que é imprescindível para a vida da democracia a posição de rever o percurso desse trajeto. Obrigada, professora Vera. Boa noite a todos e todas, os nossos interlocutores, né, para uma discussão tão importante como essa. Eu concordo com Eli, eu acho que nós não temos essa tradição de discutir a avaliação institucional. Eu acho que esse é um grande ponto hoje, porque pensar na avaliação institucional quer dizer pensar qual é a função social da escola, é pensar como avançar num processo de gestão democrática, né? E na minha concepção é pensar para além de entender a avaliação simplesmente como uma indutora da qualidade ou um controle qualquer de um produto. É muito mais do que isso, mas para se chegar a que tipo de avaliação nós queremos, nós temos que pensar que tipo de gestão nós queremos. E como essa série pensa em gestão democrática, como que a avaliação institucional ela pode ser um instrumento para avançar num processo de gestão democrática na escola. Eu acho que esse é o nosso desafio. Tá certo. A primeira participação de hoje é do Luciano, do Tocantins. Oi, Luciano. Olá, Bárbara. Boa noite a todos.
Falo do teleposto da Escola Estadual Joaquim Francisco de Azevedo, em Taipas do Tocantins. Qual relação podemos estabelecer entre o projeto político-pedagógico e a avaliação institucional, no sentido de buscarmos um ensino de qualidade via gestão democrática? Boa noite, obrigado. Obrigada mais uma vez, Luciano, pela sua participação. Professor Eli, a pergunta do Luciano é muito interessante, realmente, né? Como é que você, se isso já tem que estar previsto, obviamente que sim, acredito que sim, essa avaliação da própria instituição dentro do projeto político-pedagógico, né? Seria de supor que sim. Ele faz, eu acho boa também a pergunta do Luciano, mas ele remete a outro tema que é de grande preocupação, outro aspecto de grande preocupação, que é o da qualidade. Eu diria assim, inicialmente que é importante que nós estranhemos um pouco a ideia convencional que temos do que seja qualidade, ou a ideia em geral bastante vaga que temos de qualidade. Né? Qualidade da educação, e isso diz respeito justamente ao que pode fundamentar um esforço de avaliação. Quer dizer, se nós imaginarmos, por exemplo, como é comum, que a boa qualidade na nossa educação escolar será a de transmitir certo conjunto de saberes, dando por suposto que isso certifica, viabiliza as pessoas, né, para disputar condições no mercado de trabalho, possivelmente nós vamos nos frustrar. Esta ideia de qualidade me parece bastante limitada e ela é bastante comum. Sugeriria que a ideia de avaliação institucional fosse realmente incorporada na formulação de projetos próprios da unidade escolar e que, fundamentalmente, tanto para o projeto em geral quanto para a dimensão avaliativa, que se procurasse radicalmente questionar a ideia de qualidade que se tem. E, nesse caso, a participação de muitos dos próprios alunos, estudantes, dos seus familiares e, essencialmente, dos profissionais das escolas é indispensável. Se nós não fizermos isso, se nós não questionarmos a ideia de qualidade corrente que nós temos, possivelmente nós vamos apenas planejar para botar em funcionamento um sistema escolar inadequado.